Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, diletos radiovintes e internautas, nesta terça-feira, dia que nós lembramos a companhia dos anjos na nossa vida, queremos meditar sobre as realidades profundas de Deus na nossa vida. Por que estamos nesse mundo? Por que há tanto sofrimento? Por que os justos parecem sofrer mais do que os ímpios? São tantas interrogações que nós fazemos nestes tempos. Vivemos na liturgia a grande preparação para Pentecostes. Na próxima sexta-feira, dar-se-á o início às novenas do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador. E nosso Senhor disse: se eu não voltar ao Pai, o Consolador não virá a vós. Nós cristãos, que cremos na ressurreição, e cremos que a morte é uma única vez e já vem o juízo pessoal, nada neste mundo é capaz de nos afastar de Deus. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, nos diz que nada nos apartará de Cristo, é uma verdade que nós devemos carregar conosco sempre. Nem os anjos, nem as potestades, nem as tribulações, nem os sofrimentos, nem a morte vai nos apartar de Cristo. E nosso Senhor diz que o Espírito Santo, ele é necessário. É preciso que ele venha. E venha com poder sobre nós para nos ajudar a compreender algumas situações importantíssimas: o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, por não aceitar Jesus, por não aceitar Deus. A justiça, por não querermos ser santos. Porque a palavra justiça na Bíblia, ela tem o sinônimo de santidade. Santo é aquela pessoa apartada do mal. É aquela pessoa marcada pela luz. A
pessoa santa, ela é luz. E quando nós não queremos a amizade com Deus, nós perdemos a santidade. Isso é muito triste. E o julgamento, nós conhecemos muito bem. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém. Nós, criados à sua imagem e sua semelhança para sermos santos, irrepreensíveis e ganharmos a salvação, somos dotados de uma liberdade tão profunda, não posso negar a Deus. Não somente eu, mas os anjos. Deus não criou nenhum ser inteligente, no caso os anjos, sem corpo, só em espírito, e nós que temos um espírito encarnado num corpo, todos nós, imagem e semelhança de Deus, fomos criados livres. E aqui está o grande segredo: saber usar a liberdade. Durante esses dias, eu praticamente não falei dos problemas que estamos vivendo no mundo, porque meus programas estão gravados. Eu estava pela primeira vez passando mais de um dia com os irmãos. 2 irmãos nasceram depois que eu estava no seminário. Há 15 anos que nós não nos reuníamos. A gente encontrava um, encontrava o outro. E nós passamos 4 dias juntos, falando de coisas que a gente não sabia dentro da família, numa convivência profundamente cristã. E por isso, eu não tive a oportunidade de refletir durante esses dias sobre os grandes sofrimentos, sobre a ação do demônio no mundo. Nós tivemos no sábado um culto satânico, pornográfico, no Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas participando e milhões de outras assistindo através desta empresa de televisão, que é um esgoto por onde passa todas as pudriqueiras do mundo. Naquele show, o nome da senhora não vou dizer porque ela não merece esse nome, que na língua italiana é aplicada a Nossa Senhora, nós tivemos uma mulher a caminho dos 70 anos promovendo culto satânico, deboche à cruz, deboche a Nosso Senhor Jesus Cristo, deboche à igreja, deboche ao terço, deboche a Nossa Senhora, vestindo um véu de Nossa Senhora, mas mostrando as suas partes. Além do culto ao espírito de prostituição, realizado com toda tranquilidade para o público e para aqueles que ainda têm coragem de assistir essa rede de televisão, que é um verdadeiro esgoto. Tudo em nome de um show, em nome de uma música. Enquanto milhares e milhares de pessoas morriam de sofrimento, de angústia no mundo, e em Porto Alegre a situação que nós conhecemos. Mas aquele show de lacração da cultura woke, um show que agrada o pessoal comunista, e é lamentável que católicos, gente batizada, assiste uma ignomínia dessas. Eu tenho certeza que muitas pessoas saíram dali plenamente contaminada pelo demônio. Talvez eu seja o único a falar disso, porque nos nossos tempos nós não podemos
ultrapassar os umbrais do politicamente correto. Mas eu quero falar isso para vocês e para os nossos ouvintes internautas como o caminho da preparação para a nossa morte. Hoje nós celebramos a missa do 7º dia dessa mãe, a Dona Amélia Ângela. Celebramos os nascimentos, os aniversários, além dos que falei, da Cássia e do Wagner. Todos nós precisamos nos preparar para o segundo e grande momento da nossa vida. O primeiro foi o nascimento, depois o batismo, e o último momento é a morte. Momento belíssimo para os cristãos, para os pagãos muito triste. E aquela senhora já idosa, que já fez tanto mal ao mundo, promovendo a prostituição, o homossexualismo, promovendo o culto satânico, quem sabe ela pode um dia se converter e a sua alma não merecer a música do inferno. Mas vamos falar de música. Para que serve a música? Qual tipo de música os cristãos devem ouvir, devem cantar? Santo Agostinho, no século V, ele não era músico, mas ele escreveu uma obra vasta, e sendo um dos pilares do pensamento cristão ocidental, deixou reflexões para nós sobre a arte e sobre a música. Também é fundamental lembrar que Santo Agostinho converteu-se a partir do encontro com Santo Ambrósio de Milão, bispo a quem atribuiu a promoção do canto antifonal. Você pode cantar um canto de antífona antes da missa, antes do nome do Pai. Nós cantamos o canto de entrada, mas existe uma antífona bíblica que está no missal, que está aí no livrinho da liturgia, que a gente pode cantar. E Santo Agostinho atreveu-se a compor, e hoje eu escutei umas 3 vezes esse canto. Veni Redemptor Gentium, venha Redentor dos povos. A nossa igreja não nasceu ontem, ela nasceu do coração de Cristo, e a sua tradição é riquíssima. O livro de Santo Agostinho é chamado de música, versa de aspectos técnicos da música, como ritmo, tempo e métrica. A música é uma ciência. No último capítulo do trabalho dele, ele relaciona a música a aspectos espirituais. Talvez alguns de vocês nunca ouviram isso que eu vou falar aqui sobre a música. O músico, na concepção de Santo Agostinho, era um organizador da linguagem sonora, elaborador dos sinais, um escultor de sua própria imagem sonora interior. Um veículo da música do silêncio, morador de sua alma. Essas imagens podem definir bem a relação de valor que foi estabelecida por Santo Agostinho no final de seu trabalho, vigorosamente influenciado pelo cristianismo. Eis a frase: o homem como um corpo ligado à alma em busca de eternidade. A música é para servir a Deus e a nada mais. A música é para nos ajudar a entrar no céu.
A música é para nos ajudar a rezar e a tomar consciência da nossa pobreza e da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Diz Santo Agostinho: não te dirijas para fora, volta para dentro de si mesmo, porque no homem interior habita a verdade. E se descobrires que a tua natureza é mutável, transcende-te também a ti mesmo. Voltar para si. Veja, meus irmãos, nós estamos sempre fora de nós. Nós temos uma tendência a ficar fora de nós. Mas você entrar dentro de você dói. Você descobre seu pecado, suas mentiras, suas misérias. Dói entrar dentro de nós. E é famosa aquela frase de Santo Agostinho que está lá no livro das Confissões: tarde te amei, ó beleza sem igual. Eu que te procuravas fora de mim, nas coisas, andava à tua procura e não sabias que estavas dentro de mim. Tarde te amei. Isso combina com aquela palavra do apóstolo Paulo: não sabeis que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Diz Santo Agostinho: a voz da verdade não se cala, não clama pelos lábios, mas vocifera de dentro do coração. Nós encontramos a verdade dentro de nós, na nossa alma, porque ela foi pincelada por Deus, à sua imagem e à sua semelhança. E eu recordo aquilo que já falei muitas vezes aqui de Santo Agostinho, quando ele vai brigar com o bispo Santo Ambrósio, querendo desafiar o bispo, não era convertido ainda. Ó Ambrósios, me mostra o caminho para encontrar a verdade, porque todo filósofo busca a verdade. E ele interpela o santo, e o santo olha para ele, um jovem ainda, e diz: meu filho, ninguém encontra a verdade, é a verdade que nos encontra. E para nós cristãos a verdade é Cristo. Não há outra verdade fora de Jesus. A busca da verdade a ser conhecida e experimentada deve estar no centro de todas as nossas atenções. A verdade que clama em nossos corações deve sustentar e orientar a música. A música é coisa seríssima. A verdade deve ser cantada por nós e principalmente cantada por meio de nós. Santo Agostinho diz: a autêntica liberdade é viver, não como servos submetidos à lei do mundo, mas como pessoas livres, constituídas sobre a graça. Portanto, meus irmãos, a espiritualidade cristã precisa construir e ser construída para a verdadeira liberdade. Lembra de Jesus falando no capítulo 8, versículo 32 de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhece Cristo é libertado por Ele. Quem não conhece Cristo é escravizado pelo erro, pela mentira, pelos vícios. A música deve ser libertadora, para que possamos dar-nos inteiramente a Deus e aos irmãos. Porque a senhora veio buscar muito dinheiro, muita fama no Brasil e dar um show pornográfico
satânico não tem nada a ver com a música de Deus. E eu vou explicar para vocês na palavra de Deus, de onde vem a música do mundo. E se a gente não for duro, canta-se as músicas do mundo dentro da igreja. Quantas vezes nós lutamos contra a música mundana dentro da igreja, nas nossas festas? Tem paróquia que a gente vai na festa da igreja, não tem jeito nem de conversar, com tanta música, e só música mundana. Eu, depois do meu 5º ano de padre, nunca mais promovi uma festa que tivesse música mundana. Só música religiosa, música que não fere a sensibilidade espiritual. Na casa de vocês, nós temos muitos discos, muitos pendrives com música do mundo, música do pecado, música de Satanás. Tem uma passagem no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versos 11, fala da queda de Satanás do céu para o inferno. E é aqui que eu quero chegar. O demônio era um anjo de luz. O que faz os anjos? Louvam a Deus, cantam o louvor. É uma música eterna de alegria. A música religiosa, ela deve ser como esta água limpa que entra pelo nosso coração e nos tira o cansaço, a fadiga, o pecado e a miséria. Nós temos músicas tão antigas na igreja. Cada vez que a gente canta, a alma cura, porque vem do céu. O tão sublime sacramento, Vitória do reinarás, Adoro te devote, Kyrie eleison. A gente canta essas coisas e a alma vibra, porque é o céu cantando em nós, são os anjos de Deus cantando em nós. Eu não uso música do mundo. Hoje fiquei estudando, resolvendo um monte de coisa, escrevendo, escutando as belíssimas músicas gregorianas, século VI, VII. Enche a alma da gente. Veja, Tua majestade, isso aqui é o profeta falando de Lúcifer, que com bilhões de anjos caiu no inferno. Tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas. O demônio cai no inferno já usando as harpas do mal. E a partir da desobediência, o anjo de luz vira anjo das trevas. Jaze sobre um leito de vermes, e os vermes são a sua coberta. Então caístes dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então fostes abatido por terra, do que prostrava as nações. É do inferno que vem o mal. A cantora debochada, inimiga da fé, inimiga da igreja, ela tem a inspiração das suas músicas nas harpas do demônio. Como tantas músicas que nós conhecemos, que são serviços ao diabo. Uma música que te faz chorar de tristeza não é de Deus, mas a música que te faz chorar de alegria é do Espírito. Uma música que te leva ao assanho sexual, músicas de pornografia,
músicas sensuais, não agrada a alma. Vem das harpas do inferno. Músicas de rock, músicas que debocham de Deus, que muitos netos de vocês, filhos de vocês escutam, não ajuda a alma. A música do mundo, ela envenena a alma contra Deus, te leva ao pecado. O show desta senhora foi um verdadeiro hino retumbante ao inferno, às hordas infernais. Não adianta você dizer o contrário. Não adianta você, sacerdote, que acha que tudo é aceito. Não. Na nossa fé nós temos que separar o que é de Deus e o que é do demônio. O que é de Deus eu acolho, o que é do mal não. Se vocês têm músicas do mundo, faça o que eu fiz uma vez. Eu quebrei todos os discos e CDs do mundo que eu tinha adquirido na minha juventude. E alguém me pedia, doa para mim. Eu falei, não, se me faz mal, não quero que faz mal para você. Veja, meus irmãos, quais as músicas que vocês acessam durante o dia na internet. Quando nós fundamos a Rádio Imaculada, a primeira coisa que eu disse, nenhuma música do mundo nessa rádio. Nada de música do mundo. Porque a rádio é para ajudar as pessoas a ir para o céu e não para o inferno. O que ocorre é que a nossa igreja foi abrindo as portas, aceitando aquilo e aquilo outro. Hoje nós temos o mundo dentro da igreja. Nós temos gente dentro da igreja que servem não a igreja de Cristo, mas uma outra igreja, uma igreja das criaturas, uma igreja que adora a criatura, uma igreja metida só com ecologia, só com pautas identitárias, defendendo ideologia de gênero e defendendo adultério, pecados e mais pecados. Aí é muito triste. E a gente pergunta: por que tanto sofrimento no mundo? Não é que Deus quer que seus filhos sofram, mas os sofrimentos vêm pela maldade do ser humano. Deus permite para que o sofrimento faça o pecador deixar de olhar para o mundo e voltar a olhar para o céu. E o sofrimento para os justos, para os santos, é para nos ajudar a purificar cada vez mais o nosso olhar da fé, para contemplarmos as belezas de Deus. Pessoas que perderam tudo, perderam pessoas amadas, mas que dizem: não perco a fé. E isso é o cristianismo. As pessoas mundanas querem um Deus mundano, querem um Deus que nos atenda em tudo que nós queremos carnalmente. A gente precisa aprender com os mártires, com os grandes santos que passaram por grandes tribulações. E eu percebo, meus irmãos, que o mistério da iniquidade na música tem estragado a vida de milhões e milhões de pessoas. E esse mistério, essa miséria, entra também na igreja. A música católica, a música cristã, ela tem que ser suave, ela tem que ser tranquila, ela tem que ter a tonalidade da alma. Certa vez, Reginaldo lembra, estava celebrando uma missa numa paróquia da diocese,
eu saí passando mal da missa por causa do Ministério de Música. E além de cantar músicas imundas, de cantar músicas que não tem nada a ver com Deus, cantava tão alto, uma bateria estridente. Bateria nunca deve ser usada em missa, nem essas bateção de palmas na missa, não precisa disso. A missa é o silêncio, a música é para ajudar a alma. Se eu celebrar uma missa sem música, os anjos cantarão dentro de nós e a missa continuará do mesmo jeito. Eu me lembro uma vez, no encerramento da festa de São José, eu tinha 14 ministérios de música na paróquia. Nenhum deles poderia, que é no meio da semana, São José. Um não podia porque estava viajando, outro não podia porque estava trabalhando, outro não tinha jeito, outro não podia. Eu fiquei triste, meu Deus, a missa de São José não vai ter música? Fui no Santíssimo e Deus diz: os anjos cantarão. Celebrei aquela missa, a igreja atordoada, cheia. Entramos com a imagem de São José em silêncio. Comecei a missa toda em silêncio, toda rezada. E no final, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Todos saíram em silêncio. Muitas pessoas foram curadas. E as pessoas descobriram: os anjos cantam dentro de nós. O mais importante é a oração, é o devotamento. A música é para o louvor a Deus, não para o louvor ao mundo, para o louvor ao sexo, para o louvor às drogas, para o enaltecimento do demônio, como foi usada sábado. As pessoas que vão a esse tipo de show, elas precisam se purificar. Se são católicas batizadas, para isso precisa do arrependimento, precisa de uma confissão, se católico, precisa do banho da misericórdia. E você participar dessas coisas é horrível. E os nossos jovens estão mergulhados nisso. Eu me lembro, há uns 8 anos atrás, vindo de uma celebração numa capela distante, era a festa de Santo Antônio, e voltando a gente passava por infinitos alqueires de canaviais, e de repente a gente entrou num lugar que tinha um aberto, cheio de carros, naqueles breu da noite, com som automotivo, e as pessoas fazendo sexo grupal. Eu não podia nem para frente, nem para trás. Fiquei olhando, falei, deixa eu ver para contemplar o que é um arsenal do diabo. Coisa horrorosa. E o mais triste para o meu coração foi ver que 2 jovens que estavam lá, no passado pertenciam ao acampamento de jovens da igreja. O som automotivo não é de Deus. O rock, essas coisas barulhentas, não é de Deus, é da carne. Vem da harpa de Satanás no inferno. Portanto, meus irmãos, vamos voltar para casa hoje com esse desejo. Eu quero conhecer a música que salva a minha alma, não a música que condena a minha alma. Para que você ficar escutando música que fala de paixão, de sexo, de traição? Que isso? O católico não entope os seus ouvidos da fé com essas bobagens. Para que você escutar essas músicas tão horrorosas, que denigre a imagem da mulher, que fala mal de Deus? Vamos descobrir a música católica genuína, não só essas que a gente canta aqui na igreja,
mas a música orquestrada, a música gregoriana, vai lá no seu YouTube, canto gregoriano católico. Ah, mas eu não entendo nada, é tudo em latim. Não precisa entender. A música de Santo Agostinho, ela fala pela melodia, pela sinuosidade. Você escuta uma sinfonia clássica, ela não tem canto, é só a música. A música é a alma da nossa fé. Que Deus nos ajude a cantar os louvores de Deus, como Nossa Senhora cantou e os santos anjos cantam dia e noite diante de Deus. E assim seremos uma igreja mais próxima da vontade de Deus e nossas famílias serão mais encantadoras com a unção que o Espírito Santo, o Paráclito, derrama sobre nós. Que as nossas paróquias, as nossas comunidades vivam essa graça e pratiquem o bem e a justiça. Assim seja. Amém.